Olá, sejam todos muito bem-vindos à plataforma de educação à distância. Estou na aula SP. Sou a professora Liz, formada em letras e também em pedagogia, professora de língua portuguesa e produção textual. Estamos aqui numa série de aulas sobre a sintaxe. Estamos na nossa terceira aula sobre análise sintática. Se você não assistiu a primeira e a segunda, aconselho que vá lá e assista para que você possa entender o que vamos falar aqui agora. Já pega o seu material, pega a sua caneta, pega o seu lápis, pega a sua borracha, e vamos conosco para mais uma aula sobre análise sintática. A última da nossa série de aulas, ok? Muito bem. E agora, nós vamos falar sobre os termos acessórios da oração. Então, falamos sobre os termos essenciais, sujeito e predicado. Falamos sobre os termos integrantes, objeto, complemento e agente da passiva. E agora vamos falar sobre os termos acessórios. São os termos que são necessários para nos ajudar a dar sentido, porém, se eu retirar esses termos, a minha oração ela tem sentido completo. Vamos pensar na estrutura sintática de uma oração. Ela é composta de sujeito, de verbo e de complemento, como vocês estão vendo aí. Tudo que for além disso, tá? São chamados de termos acessórios, ou seja, eles são dispensáveis sintaticamente falando, tá? Mas eles são importantes, eles são muito importantes para o entendimento aí completo da oração, né? Onde vai nos trazer informações a mais, ok? Mas ele tem uma função secundária e eles podem caracterizar os substantivos ou expressar algumas circunstâncias adversas. E a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre isso aí durante a aula. Quais são eles? Adjunto adnominal e adverbial, aposto e vocativo. Aposto que algum deles você já ouviu falar, certo? Então, vamos pensar aí no primeiro caso, adjunto adnominal. E eu gosto sempre de pensar na própria palavra, que ela nos ajuda a entender o que ele faz, tá? Ele se associa ao nome para dar uma característica, especificar e indicar o modo de ser. Então, nome, adjunto, adnominal. O que significa? Vamos pensar em adjunto, é aquilo que está unido, está próximo, ele é um assistente, ele auxilia, tá? Então, adjunto, ele está próximo, ele auxilia, ele é um assistente. Então, professor adjunto é um professor que ele auxilia, ele traz uma assistência, ok? Agora, vamos pensar aí no adnominal, tá? O ad está próximo, certo? Nominal é o nome. Então, olha lá, ele é algo que se junta ao nome para dar uma assistência, ok? Por isso que a gente fala que ele não é um termo essencial, ele é um termo acessório, porque ele se junta ao nome, ok? Então, vamos lá. Como que a gente pode entender isso, né? Um adjetivo, ele pode ser um adjunto adnominal. Então, vamos ver como que ele funciona dentro da oração, tá? Os políticos corruptos foram presos. Olha só que interessante. E aí eu já até coloquei para vocês o os, que é um artigo que também é um adjunto adnominal, tá? Os políticos corruptos foram presos. Se eu falasse para você somente políticos foram presos, olha lá, eu tenho uma sentença completa. Eu teria o sujeito, eu teria o verbo, eu teria o meu complemento, tá? Mas eu tenho aí umas informações a mais, ok? Eu estou falando de os políticos, que é um artigo, não estou falando de qualquer político, o artigo definido ele especifica quem é. E estou falando de quem? Dos corruptos. Então, corruptos é um adjetivo, tá? Quando eu analiso sintaticamente, quando eu penso nele em relação a outros termos da oração, que é o que a análise sintática faz, ele se torna um adjunto adnominal. Perceba que tanto o artigo quanto corruptos, eles são relacionados a quem? Ao nome, a políticos, tá? Mas se eu tirar eles dali, eu continuo com a minha estrutura completa. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu continuo com o meu sujeito, o meu verbo e o meu complemento, tá? Os e corruptos, eles têm outras funções. Eles são a função de especificar, que não é qualquer corrupto, e aqui ele tem a função de caracterizar, que eu estou falando dos corruptos. E todos eles estão ligados a quem? Ao substantivo, tá? Então, eu tenho o adjunto adnominal, que é o artigo, eu tenho o adjunto adnominal, que é o adjetivo. Próximo, aqui eu vou falar exatamente do artigo definido. Já mostrei o exemplo dele aqui, e aqui a gente vai falar dele, ó. Artigo definido ou indefinido.
tá? Ele sempre vai estar junto aí do sujeito. Ele sempre vai estar junto do nome, ó. Cessaram as vozes. Então, presta atenção. Cessaram. Lembra que a gente falou do sujeito? Quem cessou? Não sei. Eu tenho sujeito indeterminado. Então, vamos pensar aí no verbo. Cessaram o quê? As vozes. Vozes é o meu objeto, tá? Eu tenho aí um substantivo, certo? E o que está perto desse substantivo? O artigo, tá? Então, eu estou falando dessas vozes, não foi qualquer voz. Cessaram as vozes. Então, ele está especificando este objeto, ele está especificando este substantivo, ele está junto desse substantivo, ele está ao lado do substantivo. A realidade é essa, tá? Ele está ao lado do substantivo, então ele está junto, ele está próximo, ok? Um artigo definido ou indefinido. Vamos lá. Locução adjetiva. Locução sempre que eu tenho duas ou mais palavras com valor de uma só, tá? Então, eu tenho duas ou mais palavras com valor de um adjetivo. Então, vamos lá o que acontece aqui, ó. O doce de leite está quente. Vamos pensar no núcleo do meu sujeito? O doce, certo? O de leite, ele está dando uma característica para esse doce. Está falando qual é o tipo desse doce que está quente. Poderia ser qualquer outro, de banana, poderia ser um doce de morango, tá? Então, ele está dando uma característica, o doce de leite. E o artigo, ele está falando de qualquer doce. Ele está falando daquele doce. Esse doce aqui, ó. O doce de leite está pronto. Ok? Ele está especificando. Os dois, percebem que os dois estão falando de quem? Doce, que é substantivo. Os dois estão relacionados ao substantivo. Os dois estão próximos, olha só. Eles estão próximos, estão perto do substantivo. Isso é um adjunto adnominal. Ok? Outro exemplo. Pronomes adjetivos possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativo, relativo. Então, estou falando dos pronomes, tá? E aqui já é uma função do próprio pronome, né? Quando a gente estudou os pronomes, a gente viu que o pronome tem essa função de estar próximo do nome. Olha lá, pronome, ele trabalha em prol do nome. Então, ele já tem essa função, tá? Então, quando eu analiso ele sintaticamente, quando eu analiso esse pronome sintaticamente, eu vou entender que ele é um adjunto adnominal. Ele está próximo do nome, ele acompanha este nome. E aí, na análise sintática, ele passa a ser um adjunto adnominal. Então, vamos ver aí como ele funciona no exemplo. Ó, alguns livros foram organizados. Eu tenho aqui um pronome indefinido. Ó, alguns livros. Não sei qual, tá? Alguns. Presta atenção, ele está perto de quem? A quem que ele está se referindo? Não é livros? E livros é o quê? Substantivo? Adjunto, adnominal, só junto do nome. Certo? Numerais adjetivos. Quando eu tenho os numerais, né? 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro. Quando eu falo em numeral adjetivo, eu já penso que ele está dando uma característica, tá? Então, ó. Os dois garotos estavam fascinados. Eu tenho meu sujeito e eu tenho meu predicado. Mas vamos lá. Aonde que eu tenho um adjunto adnominal? Eu tenho um artigo e eu tenho um numeral. Olha só que legal. Tanto o artigo quanto o numeral, presta atenção, eles estão se referindo a quem? Qual é o seu referente? É isso que vocês têm que colocar na mente. A quem que ele está se referindo? Ao verbo? Não, eles estão se referindo a quem? A garotos. Os dois quem? Fascinados? Os dois quem? Estavam? Não, os dois garotos. Garotos é substantivo, ok? Então, tanto o artigo quanto o numeral estão se referindo a garotos, estão próximos, estão auxiliando a me dar o sentido aqui para o meu substantivo. Por isso, é um adjunto adnominal. Tá certo? Não é tão difícil, né? E agora, vamos para o adjunto adverbial. Então, vamos pensar um pouquinho aí, né? Adjunto adverbial. Se o adjunto adnominal está junto do nome, o que o adjunto adverbial está fazendo? Junto do advérbio, tá? Então, o termo que se junta ao verbo para indicar a circunstância em que ocorre a causa verbal. Então, ó, eu estou andando rápido. Rápido é um advérbio, ele me indica um modo, né?
Eu comi muito. Eu comi. Então, eu não preciso de um complemento. Quando eu ponho muito, eu dou uma intensidade nesse meu verbo. Isso é um advérbio, tá? Então, quando eu penso em advérbio, já vamos pensar aqui na palavra adjunto, eu já vi, que é estar próximo, que auxilia, é um assistente. Mas agora, e o advérbio? Ad, próximo também. Verbial vem de verbo. Aí sim eu estou falando do verbo e agora eu não vou estar mais falando do nome, tá? O adjunto adverbial, ele está próximo do nome. E o adjunto adnominal, próximo do nome. O adjunto adverbial, próximo do verbo. Pensa no próprio nome, gente. Já não dá para confundir. Adnominal, perto do nome. Adverbial, perto do verbo. Tudo bem? Então, vamos lá. Pega esse exemplo aí. Desfrute grátis da Netflix por um ano sem compromisso. Nossa, que bom, né? Seria bom se ela desse esse boi aí, né? Desfrute grátis da Netflix por um ano sem compromisso. E eu fiz todas essas setinhas para vocês entenderem que todas as palavrinhas, tá? Todos os termos dessa oração referem-se ao verbo. Ó, grátis. Grátis o quê? Desfrutar, tá? A Netflix, o que eu vou fazer com a Netflix? Desfrutar, ok? Por um ano, o que eu vou fazer por um ano? Desfrutar. O que eu vou fazer sem compromisso? Desfrutar. Vocês percebem que todos esses termos estão relacionados ao verbo desfrutar. Olha só, fiz uma tabelinha para vocês entenderem. Então, vamos lá. Desfrute, esse é o verbo da minha oração. Grátis, indica um modo de eu desfrutar. Certo? Eu posso desfrutar pagando, mas esse é o modo, a maneira que eu vou desfrutar gratuitamente. Sem compromisso, me indica um outro modo, tá? Então eu não tenho, quer dizer, eu vou desfrutar gratuitamente, eu não vou ter a obrigatoriedade de ter que assinar a Netflix, tá? Outro termo, por um mês. O que ele está indicando? Tempo. E agora, na Netflix? Indica o quê? O lugar de desfrutar. A plataforma é um lugar. Pode não ser um lugar físico, né? Que a gente pisa, mas é um lugar virtual, é um lugar digital, ok? Então, percebe que todas essas palavrinhas que se relacionam ao verbo, eles me trazem outras informações, tá? São adjuntos adverbiais. Eles são advérbios. Só que quando eles estão dentro da oração, quando eles trazem uma função em relação a outros termos, que neste caso ele traz essa função ao termo desfrute, ele torna-se um adjunto adverbial, tá? Então, ó, outros exemplos gostamos muito da apresentação. Se você colocar gostamos da apresentação, tá ok? Tá ok, eu tenho sentido, né? Eu tenho uma estrutura sintática completa. Gostamos, verbo, eu tenho meu sujeito oculto, nós, né? E eu tenho a apresentação, que é o meu complemento. Mas eu coloquei o muito. O que esse muito indica? Uma intensidade. Percebe que o muito está relacionado a quem? A apresentação? Ou está relacionado ao verbo gostar? Ao verbo. Por isso é um adjunto adverbial, está perto do verbo, tá? A palestra foi bastante motivadora. Vamos tirar o bastante aqui. A palestra foi motivadora. Percebe o que é termo acessório, gente? Porque eu posso retirar, tá? Eu retiro e a minha oração continua tendo sentido. Mas ela me traz uma informação a mais, ó. Ela foi motivadora, mas não foi só motivadora. Ela foi bastante motivadora. Entende? Tá? E ele está relacionado a quem? Bastante está relacionado à palestra, à motivadora ou ao verbo foi? Ao verbo. Adjunto adverbial. Jantou na companhia dos parentes. Olha lá que legal. Jantou, pode colocar só, jantou com os parentes. Tá? Na companhia. Então, isso aqui também está relacionado a quem? Jantar, ao verbo jantar. Então, eu tenho aqui um outro advérbio. Ok? Então, adjunto adverbial. Ele está próximo ao nome. Ele trabalha aí em prol do nome. Ele me traz outras características a mais do verbo, tá? Adjunto adnominal do nome, adjunto adverbial do verbo. Do verbo. Adjunto adverbial do verbo. Tudo bem? Então, ó. Vamos pensar um pouquinho. Lembra que eu sempre falo, a banca pega
em algumas coisinhas e a gente tem que prestar atenção. A diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, tá? Porque se o adjunto ele está perto do nome e o complemento também está perto do nome, tá? Então, qual é a diferença de um e de outro? Então, já vamos pensar o seguinte: a própria palavra já me indica, né? O complemento, ele complementa quando aquele meu nome não tem sentido sozinho, tá? Eu necessito de outra palavra para que ele tenha sentido. Isso é o complemento. O adjunto, não. O adjunto, eu não preciso dele para eu ter sentido. Ele só vai me trazer uma informação a mais. Só que se eu não tiver ele, a minha oração continua tendo sentido, tá? Aquela palavrinha que eu coloquei ali continua tendo sentido. Então, ó, complemento nominal. Ele vai complementar um substantivo abstrato, sempre. Ele vai complementar um adjetivo ou um advérbio, tá? Pensa. Tanto o substantivo abstrato, quanto o adjetivo, quanto o advérbio, ambos vão pedir um complemento automaticamente. Se eu parar por ali, a minha oração, sabe? Eu vou ser aquelas pessoas que param assim no meio da frase e não continua. Porque não teve sentido, eu não completei meu raciocínio, tá? Agora, o adjunto adnominal, não, tá? Ele tanto acompanha, ele não complementa. Ele acompanha ou caracteriza. Aí, tanto pode ser o substantivo concreto quanto abstrato, o complemento só abstrato, né? Tanto concreto quanto abstrato. Ele pode ou não ter preposição. O complemento nominal obrigatoriamente tem preposição. Lembra que eu falei isso? Então, olha lá, só um exemplo para vocês entenderem a diferença. Você mora perto de Maria. Quando eu penso assim, você mora perto de Maria. Então, perto. Sempre que eu tenho a palavra perto, eu vou perguntar de quem? Do quê? De onde? Certo? Neste caso, mora perto de Maria. Maria é meu complemento, porque percebe que se eu parar por aqui, ó, você mora perto, né? Eu estou falando o quê? Perto de onde? Então, eu preciso, a palavra perto, tá? Que é um adjunto adverbial, é um advérbio, ele me exige, tá? É um advérbio, ele exige um complemento. Certo? Então, por isso que eu tenho um complemento nominal. Olha só a diferença. A leitura do livro foi boa. A leitura foi boa. Percebe que eu não preciso falar o do livro? Né? E aí, como foi? Ah, a leitura foi boa. Ah, estava lá na biblioteca? Tava, a leitura foi boa. Olha só, eu posso colocar da revista, do livro, posso colocar qualquer outra coisa aqui, ou posso tirar, tá? Que vai continuar tendo sentido. Ok? Então, isso é um adjunto adnominal. Esse do livro, tá? Por que ele é um adjunto adnominal? Porque ele está me trazendo uma informação a mais sobre leitura, que é um substantivo abstrato, tá? Ele me traz uma informação a mais sobre esse meu substantivo. E não complementa, porque eu não precisaria, a palavra leitura não exige um complemento. Tranquilo? Então, presta muita atenção nisso, porque aí é onde, sim, as bancas querem nos derrubar, tá certo? E a gente vai falar aí do aposto, né? Aposto tem a função de esclarecer ou exemplificar uma expressão dita na oração, tá? Ou seja, é uma informação a mais também, em que o enunciado ele continua tendo sentido mesmo sem essa informação transmitida do aposto, tá? Então, por isso que ele é um termo acessório. Ele pode ser separado por vírgulas, travessão, dois pontos ou não, mas normalmente ele vem aí separado por vírgula, travessão, dois pontos, tá? E ele é representado aí sempre por substantivos, ok? Ele classifica-se como? Ele pode ser enumerativo, explicativo, resumitivo, especificativo, distributivo, comparativo, aposto de oração. Nossa, como assim? Vamos ver aí cada um deles? Então, vamos lá. Quando eu falo no aposto explicativo, esse é mais comum, tá? Por quê? Eu tenho um termo na frase e ele vem explicar esse termo. Isso aqui, gente, é muito utilizado em redação, inclusive, tá? É muito importante que a gente saiba utilizar o aposto explicativo em redação. Ó. Então, ele explica ou esclarece o substantivo referido. Ele aparece isolado na frase por vírgulas. Então, o explicativo, ele vai aparecer isolado por vírgulas. Ó. A dengue, vírgula, doença transmitida através da picada do mosquito Aedes aegypti está se alastrando.
Tá? Agora, presta atenção se eu retirar tudo isso aí que está entre vírgulas. A dengue está se alastrando. Ponto. Tá? A minha oração não perde o sentido. Porque o que vocês têm em mente é que eu tenho aqui, ó, sujeito, o verbo e o complemento. Tá? A estrutura sintática está completa. Se a estrutura sintática está completa, o que vem depois disso, tá? Ele é acessório. Ok? Então, a dengue está se alastrando. A dengue, doença transmitida através do mosquito Aedes aegypti, está se alastrando. Isso é um aposto. Ok? Aposto enumerativo. Aí eu tenho uma sequência de termos usados para desenvolver e especificar um termo anterior. Então, quando eu falo enumerativo, já penso em número mesmo, tá? Eu penso em quantidade. Então, ó, algumas características são necessárias para ser um bom funcionário. Quais são elas, né? Aí eu ponho 2 pontos. Pontual, proativo, empático e colaborativo. Percebe que eu fiz uma enumeração, certo? Eu coloquei várias coisas, eu pontuei várias coisas do que é necessário para ser um bom funcionário. E normalmente ele vai vir aí entre 2 pontos, tá? Se eu tirar algumas características são necessárias para ser um bom funcionário, eu também tenho meu sentido completo, tá? O que eu coloquei aí, essas características são informações a mais. Percebem? Próximo. Um aposto resumitivo, né? Então, ele recapitula, ele retoma, tá? Ele resume em um substantivo ou pronome os termos citados anteriormente. E aí, ao invés de eu ter o contrário daqui, ó, do que a gente tinha visto, né? Várias palavras, ó, doença transmitida através da picada do mosquito Aedes. Eu tenho aí uma sequência de palavras. Aqui ele é o contrário. Aqui ele resume tudo isso, tá? Ele resume aí utilizando um substantivo ou um pronome, tá? Então, ó, presidente, senadores e deputados, todos estavam reunidos no palácio. E mais uma vez, se eu tirar todos, minha oração tem sentido? Tem. Ó, presidente, senadores e deputados estavam reunidos no palácio. Tá certo? Então, todos está se referindo a todos esses carinhas aqui, ó. Ok? Ele está resumindo. Isso é um tipo de aposto. O aposto especificativo, né? Ele especifica um substantivo de uso genérico. Geralmente é um nome próprio de pessoa ou lugar, tá? E aí ele pode ou não vir isolado por vírgulas, dependendo aí do tamanho dele, né? Ó, nasci na Bahia, na cidade de Salvador. Então, assim, Bahia seria o genérico, né? Seria o estado. E aí eu especifico aonde exatamente eu nasci. Tranquilo, né? Próximo. Aposto distributivo. Quando eu falo distribuição, eu pego um monte e dou um pouquinho para cada. E é isso que ele faz, ó. Serve para distribuir as informações dos termos da oração separadamente. Então, eu vou falar, sou empresária e eu tenho alguns funcionários, né? Aí eu vou comparar um com o outro. Eu falo assim, ó. Ambos são bons funcionários. Um no atendimento e o outro no estoque. Vocês viram que eu distribuí, eu fiz uma distribuição, falei dos dois, só que cada um eu coloquei uma característica diferente, né? Coloquei um é bom no atendimento e outro é bom no estoque. Tá? Então, ó, vírgula, um no atendimento, outro no estoque. E se eu parasse ali, ó, ambos são bons funcionários. Tá ok? Tá ok. Tá? Eu tenho aí sujeito, tenho verbo, tenho complemento. E a oração apositiva, né? A educológica, a gente vai entrar aí, não vou entrar na questão das orações subordinadas, né? Coordenadas, mas essa seria um tipo dessa oração, mas só para a gente entender, tá? Que eu posso ter também uma oração, tá? Completa, fazendo papel de aposto, tá? Então, uma oração explica a outra. Quando eu falo em oração, é aquele termo que eu tenho verbo, só lembrando disso, tá? Então, olha lá, só desejo uma coisa, que você seja feliz. Então, eu tenho uma oração a desejo, certo? E eu venho com outra oração, seja meu verbo. Então, essa segunda oração, tá? Ela tem a função de aposto da primeira, que ela explica o que eu desejo. Tranquilo? Próximo. Vamos falar aí do vocativo. E aí, nós vamos para o último termo acessório da oração, tá? Nós falamos dos adjuntos, adnominal, adjunto adverbial. Nós falamos aí do aposto e agora do vocativo, que é o mais fácil, gente. É tranquilão mesmo, ó. É o termo que serve para chamar, invocar alguém, tá?
Então, e é engraçado que ele não vai se relacionar nem com o sujeito e nem com o objeto, tá? Ele está mais ligado com a segunda pessoa. O que é a segunda pessoa do discurso, lembrando? Primeira pessoa, eu, quem está falando, tá? Segunda pessoa, com quem eu falo. E a terceira pessoa, de quem eu falo. Então, só para a gente lembrar aí. Então, o vocativo está mais ligado com a segunda pessoa, com quem eu estou falando, tá? Então, ó, senhor presidente, queremos nossos direitos. Eu estou falando com quem? Com o presidente, tá? E aí ele sempre vem isolado por vírgula, ok? Então, este é o vocativo, ó. Eu estou chamando, eu estou falando com alguém no meu discurso, tá? A vida, minha amada, é feita de escolhas. Minha amada, então eu estou falando com a minha amada, com a pessoa que eu amo, tá? E aí, não necessariamente ele vai aparecer no início da oração, ele pode aparecer no início, no meio e no final. E a gente tem que lembrar sempre de isolar ele com vírgula, tá? Em qualquer posição que ele aparecer. Crianças, vamos entrar, tá? Então, estou chamando, percebe que eu estou chamando alguém? Tá? Crianças, vamos entrar, vírgula, sempre, tá? Agora, atenção que a vírgula pode mudar o sentido do vocativo, e aí é onde também que a banca nos pega, tá? Então, ó, olha aquele menino, Pedro. Olha só, eu tive o sentido. Olha aquele menino, Pedro. Então, o sentido que eu tenho aqui é que eu estou mandando alguém olhar aquele menino ali, ó, que se chama Pedro. Tá? Olha aquele menino, Pedro. Entende? Agora eu vou colocar a vírgula. Olha aquele menino, Pedro. Aí sim, aí eu peço para Pedro olhar aquele outro menino. Então, se eu não colocar a vírgula, eu posso mudar o sentido da oração. E muitas questões, tá? Muitas questões vêm nesse sentido. Ah, se retirar a vírgula, a frase permanece com o mesmo sentido de. Né? Se retirar a vírgula, qual o sentido da frase? Então, presta muita atenção, mas a gente vai ter uma aula sobre vírgula e aí vocês vão entender melhor. Mas o aposto sempre, sempre deve vir isolado por vírgula. Tranquilo, gente? Olha só que legal. Nós terminamos aí a nossa aula de sintaxe. Foi uma sequência de 3 aulas, né? Divididos em termos essenciais, acessórios, integrantes. Eu espero, assim, de verdade que você tenha entendido. Se você não entendeu, retorne, volte às aulas, reassista, pegue o material está muito bem explicado, né? Tudo isso está tudo muito bem explicadinho para você. Assista as aulas anteriores, porque a sintaxe ela exige que a gente tenha um conhecimento prévio, que a gente tenha um conhecimento anterior, senão realmente a gente vai ficar aí viajando no que a gente está ouvindo, no que eu estou falando para vocês. Tudo bem? Então pegue, faça os exercícios, treine e bons estudos para vocês. Até a próxima!